Durante décadas, os carros populares foram símbolo de mobilidade acessível no Brasil. Fusca, Uno, Gol, Celta, Palio, modelos simples, compactos e com preços que cabiam, ou quase cabiam, no bolso da classe média. Esses carros marcaram gerações, estiveram presentes em milhões de garagens e se tornaram parte da nossa identidade nas ruas. Mas hoje, esse cenário mudou e mudou drasticamente. As ruas estão cada vez mais ocupadas por SUVs. Mesmo nos centros urbanos, onde até pouco tempo reinavam os hatches e sedãs compactos. As montadoras, uma a uma, começaram a abandonar os projetos de carros populares. Modelos clássicos foram descontinuados. E o que restou no mercado está longe de ser acessível. Mas atenção! Não se trata apenas de uma mudança no gosto do consumidor. Existe uma engrenagem muito mais complexa por trás dessa transformação. Questões econômicas, decisões estratégicas das fabricantes, a ausência de políticas de incentivo e até uma certa reprogramação do desejo de consumo. Tudo isso moldou essa virada de chave no setor automotivo. A ascensão das SUVs, que antes eram associadas a luxo e ostentação, se tornou o novo padrão de mercado. Mesmo as versões de entrada ultrapassam facilmente os R$100 mil, mas, ainda assim, continuam vendendo. E aí surge o debate. Será que o brasileiro realmente passou a querer SUVs? Ou será que foi forçado a isso por falta de alternativas mais baratas? Neste vídeo, vamos analisar essa transição com profundidade. Vamos entender como os carros populares foram sendo deixados de lado, quais foram os interesses por trás dessa mudança e o que tudo isso significa para o futuro da mobilidade no Brasil. As SUVs realmente mataram os carros populares? Ou elas apenas ocuparam um espaço que foi deixado vazio? A história das SUVs no Brasil começou de forma tímida. Durante muito tempo, elas eram vistas como veículos caros, robustos demais para o dia a dia e pouco econômicos. Eram carros voltados para um público específico, geralmente de maior poder aquisitivo. Mas com o passar dos anos, isso mudou, e mudou rápido. O consumidor começou a se interessar por veículos com aparência mais imponente, posição de dirigir elevada e uma sensação de segurança. A indústria percebeu isso e agiu. As montadoras passaram a investir pesado nas chamadas SUVs, urbanas e compactas, carros adaptados ao trânsito das cidades, mas com um visual mais robusto e um preço mais salgado. Modelos como Renault Duster, Ford EcoSport, Honda HR-V e Jeep Renegade abriram caminho para uma verdadeira invasão. Hoje, praticamente toda marca tem uma SUV na sua linha de entrada. E, em muitos casos, é o único tipo de carro que ainda se encontra nas concessionárias. A variedade aumentou, os preços também, e os populares sumiram. Para as montadoras, essa virada faz total sentido. SUVs têm margens de lucro maiores, utilizam plataformas compartilhadas e, muitas vezes, são vendidas como versões melhoradas de carros que já existiam. É mais rentável vender um SUV de R$120 mil do que um hatch de R$65 mil, mesmo que a diferença técnica entre eles seja pequena. Além disso, houve uma virada no marketing. SUVs passaram a ser associadas à liberdade, à força, ao status. E o carro popular foi ficando esquecido. O consumidor foi, aos poucos, sendo redirecionado. As opções mais baratas sumiram. E o desejo foi reconstruído. O resultado? Um mercado onde o novo básico custa R$100 mil e parece que não tem mais volta. Durante muito tempo, o carro popular foi o símbolo máximo de conquista da classe média brasileira. Ele representava independência, mobilidade e um passo importante rumo à estabilidade. Modelos como o Fiat Uno, o Chevrolet Celta, o Gol da Volkswagen eram simples, fáceis de manter e o mais importante. Mas a partir de meados da década de 2010, essa realidade começou a ruir. Os custos de produção subiram, o dólar disparou, a exigência por novos itens obrigatórios aumentou e o resultado veio rápido. Os preços de modelos de entrada dispararam. O que antes era considerado um carro básico começou a custar mais de R$60 mil e continuou subindo. Enquanto isso, o poder de compra do brasileiro ficou estagnado. O salário mínimo cresceu pouco, o crédito ficou mais difícil e o financiamento mais burocrático.
O carro, que antes era o primeiro grande bem de uma família, se transformou num objetivo quase impossível. O popular deixou de ser popular, pelo menos no preço. E as montadoras, em vez de buscar soluções para manter os carros básicos, foram na direção contrária, começaram a eliminar seus modelos mais baratos dos catálogos. O Gol foi descontinuado, o Uno saiu de cena, o Celta já é peça de museu. Até o Renault Kwid, que se vendia como o popular moderno, agora custa quase R$70 mil, em sua versão mais simples. Na prática, isso criou um vácuo no mercado. Quem precisa de um carro barato e funcional, hoje encontra pouquíssimas opções. O que restou são veículos com cara de populares, mas com preços que rivalizam com SUVs compactas. E aí vem a grande dúvida: será que o consumidor abandonou os populares? Ou será que eles foram retirados de propósito? A resposta pode ser mais provocativa do que parece. Enquanto os consumidores tentavam se adaptar aos novos preços, as montadoras já estavam várias casas à frente no jogo. Elas entenderam uma coisa simples: manter carros populares com margens apertadas não fazia mais sentido. O foco mudou. Agora, o objetivo era claro: reduzir o volume de produção e aumentar o lucro por unidade vendida. E foi aí que entraram as SUVs. Elas são mais caras, têm maior valor percebido e são vistas como produtos aspiracionais. Isso facilita a aceitação de preços mais altos e, claro, aumenta a margem de lucro. Uma SUV de R$120 mil pode ter o mesmo custo de produção que um hatch de R$80 mil, mas entrega muito mais retorno ao fabricante. Outra jogada inteligente foi o uso de plataformas compartilhadas. Muitas SUVs que você vê nas ruas hoje são versões adaptadas de modelos menores. Mesmos motores, mesmo interior, mesmo chassi, mas com um visual mais robusto, um nome diferente e um preço muito mais alto. Ou seja, gasto controlado para a fábrica e lucro maximizado na venda. Além da engenharia, o marketing também teve um papel decisivo. A propaganda deixou de vender apenas carros e começou a vender estilo de vida. SUVs foram associadas à liberdade, segurança, status e sucesso. Já os populares foram sendo esquecidos, ou pior, retratados como ultrapassados. E não podemos esquecer de um fator importante: as políticas públicas, ou a falta delas. Nos últimos anos, houve uma queda no apoio à produção de veículos acessíveis. O foco do governo não foi manter o carro popular viável, mas sim incentivar o mercado como um todo, sem distinção entre quem pode e quem não pode pagar. Esse vácuo abriu espaço para um mercado mais elitizado, com poucas opções para quem precisa de verdade. E enquanto as montadoras lucram mais, milhões de brasileiros perderam o acesso ao carro zero. Durante muitos anos, ter um carro era apenas uma questão de necessidade. Era sobre sair do transporte público, buscar autonomia, ganhar tempo. Mas algo mudou. O marketing começou a transformar o carro em um símbolo de status, principalmente as SUVs. Não bastava mais ter um carro, você precisava ter o carro certo. Com isso, a estética passou a ser mais importante que a funcionalidade. Tamanho, altura, presença visual viraram argumentos de venda, mesmo que isso não fizesse sentido prático. Uma SUV ocupa mais espaço, é mais cara de manter e muitas vezes tem o mesmo desempenho de um hatch compacto. Mas a imagem que ela projeta parece mais poderosa. E foi exatamente essa percepção que o marketing alimentou. O resultado? O famoso carro de entrada virou um produto quase inexistente no mercado. Hoje, quem vai comprar o seu primeiro carro zero já encontra como opção principal uma SUV de entrada. Ou seja, o degrau mais baixo da escada já começa alto demais, e o desejo do consumidor foi reprogramado para aceitar isso como se fosse natural. Com o tempo, o próprio público passou a repetir o discurso das montadoras. A SUV é mais segura, é melhor para a família, é mais carro. E mesmo que muitas dessas afirmações não se confirmem na prática, o marketing fez o seu papel com maestria. Ele não só vendeu um produto, ele vendeu uma nova maneira de pensar o carro. E nesse processo, os populares foram deixados para trás. O mais curioso
Talvez nem fosse o consumidor que desejasse a SUVs, mas sim a indústria que precisava convencê-lo disso, para manter seus lucros altos e justificar os novos preços. No fim, o desejo foi moldado, e quem queria só um carro acessível acabou preso ao mercado sem opção. No fim das contas, a grande pergunta é: quem saiu ganhando com a morte dos carros populares? As montadoras lucraram mais? Sim. O consumidor teve mais opções? Depende. Mas a maioria, especialmente a de menor renda, viu seu sonho de ter um carro novo simplesmente evaporar. O Brasil se tornou um país onde o carro zero é cada vez mais um artigo de luxo. E o mais preocupante, isso está sendo tratado como algo normal, como se fosse culpa do consumidor não conseguir acompanhar os preços, como se o problema fosse a falta de ambição e não a falta de alternativas reais. Enquanto isso, uma parcela da população simplesmente desistiu de comprar um carro. Outra parte se endivida por anos, em busca de um modelo que represente aquilo que a publicidade vendeu. E os jovens, que antes sonhavam com o primeiro carro, agora se veem diante de um mercado que não conversa mais com eles. As ruas, antes dominadas por Fusquinhas, Gols e Unos, agora estão cheias de SUVs compactas. Modelos que, na prática, não oferecem muito mais, mas custam o dobro. O carro deixou de ser uma ferramenta de mobilidade e passou a ser um símbolo de poder. E quando o transporte vira símbolo, ele exclui. No fim, não foram apenas os carros populares que desapareceram. Foi a ideia de que qualquer pessoa podia conquistar um carro com esforço e planejamento. Essa promessa foi enterrada junto com os hatches que saíram de linha. E o que ficou no lugar é um mercado mais elitizado, mais fechado e muito menos acessível. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que as SUVs mataram mesmo os carros populares? Ou o problema está muito além disso? Comenta aqui embaixo. Sua visão faz toda a diferença nesse debate. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vai continuar desvendando os bastidores do mundo automotivo. Sem filtro, sem enrolação. Te espero no próximo vídeo.